já está presente aqui comigo o deputado Thiago Flores, nosso deputado federal da nossa região. Eu já estava lutando aí desde o começo, quando a gente começou a fechar essa parceria, vai, Thiago, dá um pulo aqui. Mas a gente sabe, né, que o Thiago, como todo parlamentar, tem uma agenda extensa, né, que praticamente todos os dias tem que cumprir os seus compromissos. E tirou um tempinho para conversar conosco, bater um papo e falar das ações de trabalho em prol do estado de Rondônia e também, principalmente, em prol do nosso município de Ariquemes. Afinal, ele é da nossa cidade, criou raiz aqui, tem a sua vida aqui, começou tudo aqui em Ariquemes. E de uma certa forma faz parte da nossa história, já foi prefeito, com um trabalho muito aprovado pela nossa população e agora é o nosso deputado federal. Primeiramente, nosso boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite para a gente bater um papo e falar um pouquinho sobre as ações, Thiago, aqui no programa. Seja bem-vindo sempre, tá? Obrigado, Amaral. Eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui e poder falar para toda a grande região de Ariquemes, né? Para mim é uma honra estar de novo aqui à Rede TV, agora com essa nova direção e já de cara desejar ainda mais sucesso para vocês, né? Que vocês consigam chegar cada vez mais nos lares aqui dos nossos rondonienses, dos nossos moradores da região do Vale do Jamari. E eu quero ser parceiro, quero estar ao lado de vocês, ombreando nessa conquista que não será de vocês, será de toda a comunicação do nosso estado. Perfeito. E o Thiago, inclusive, gente, eu esqueci de trazer, Thiago, para a gente mostrar, falar um pouquinho do passado, que a gente já tem uma história, antes de ser prefeito, antes de entrar na política, uma história já bem longa de matérias, de entrevistas, acho que desde 2010, naquela época de grandes operações, grandes crimes que foram esclarecidos, naquela época nebulosa, né, Thiago, que morria praticamente uma pessoa quase todos os dias, um trabalho muito grande, você foi delegado de homicídio, depois delegado regional, enfim, uma época que agora hoje está mais tranquilo. Então, eu esqueci de trazer essa para a gente recordando, vivendo desses tempos, né, e como o tempo passa, rápido. Mas, Thiago, vamos falar aqui do parlamento, das suas ações. Eu queria começar primeiro falando sobre essa grande ação sua, essa grande atitude sua de ter esse olhar especial para as pessoas asseguradas do INSS, que muitas vezes aqui na nossa região era um caos, tinha que ir para fora, esperar 1 ano, 2 anos, ir para outro município. E você trouxe, através dos mutirões, através da perícia online, um projeto que deu certo em Ariquemes. Era uma bandeira sua. Eu gostaria que você falasse, esmiuçasse um pouquinho sobre essa dedicação sua em prol da população de modo geral. Amaral, quando a gente chega lá em Brasília e se depara com os colegas de Rondônia de parlamento, os 8 deputados, tem sempre um que define uma bandeira como sua. Sim. A gente olha para a colega Silvia Cristina e associa ela imediatamente à saúde, né? Trabalho, bom trabalho, excelente trabalho que ela faz junto ao Hospital do Amor. O Lúcio Moschina a gente associa ao agro, maquinários, e eu precisava ter uma identidade também. E aqui em Ariquemes, na época de prefeito, eu já via com muita preocupação o segurado do INSS. Por vezes passava em frente ali à agência do INSS e via aquelas filas, pessoas desanimadas, pessoas doentes, com dor e não conseguiam ser atendidas. E aí, como era uma pauta federal, eu pouco podia fazer. Então, quando eu cheguei em Brasília, eu tinha 3 compromissos em mente. Primeiro era a questão do aeroporto, que depois nós vamos falar sobre essa. A segunda era justamente tornar Ariquemes um polo científico, um centro educacional de ensino superior, para que a gente consiga atrair os jovens para a nossa cidade, para os seus cursos, né? Para que a gente qualifique e melhore a nossa mão de obra, para que a gente fixe esses profissionais formados em Ariquemes aqui no nosso município. E o terceiro, e não menos importante, era justamente o INSS. Desde 2016, pessoal, não se fazia nenhuma perícia aqui em Ariquemes. Então, movido por esse sentimento, já em fevereiro eu procurei o então ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, e expliquei para ele que eu, durante todo o mandato, eu teria essa motivação de fazer com que o INSS em Rondônia e de maneira especial em Ariquemes ele pudesse funcionar, porque o número que foi apresentado para mim é que apenas 17 peritos, repito pessoal, 17 peritos
trabalhariam nas agências do INSS em todo o estado de Rondônia. Então, assim, humanamente impossível a pessoa procurar o INSS e ser rapidamente atendida. Por isso, esses longos deslocamentos lá para a capital, ou para Ouro Preto do Oeste, ou Ji-Paraná, que eram os locais onde se tinham esses peritos. Chegamos ao absurdo de uma pessoa aqui em Rondônia esperar 220 dias, como média, para poder receber o seu benefício. Então nós tínhamos uma população nem estava trabalhando, por quê? Porque elas estão adoecidas, então elas não estão recebendo pelo trabalho e nem estão recebendo os benefícios previdenciários. Por quê? Porque quando não se tem laudo do perito, o governo federal não paga o benefício previdenciário. Então elas nem estavam trabalhando e nem estavam recebendo o laudo. E isso, aquelas pessoas que por anos a fio contribuem mensalmente com o INSS. Então, diante desse quadro, desde o começo eu comecei ali num trabalho de bastante presença física lá no Ministério da Previdência, articulação, convencimento, a gente começou a traçar estratégias, porque o grande problema era a falta de pessoas trabalhando no INSS, principalmente peritos. Para que a gente conseguisse chegar nessa informação que eu vou dar daqui a pouco, algumas outras atividades foram necessárias para a gente ir diminuindo o prejuízo dos segurados aqui no INSS. Nós começamos então com um trabalho de mutirões. Sim. Eu consegui trazer para Rondônia vários mutirões do INSS. Aqui em Ariquemes, em Buritis, Nova Brasilândia, Machadinho, Guajará, Colorado. Então muitos mutirões do INSS nós conseguimos trazer com o nosso mandato. Para além disso, a gente conseguiu fortalecer todas as agências do INSS do Estado através de encaminhamento de software e materiais de informática. Por quê? Porque uma maneira que o Ministério encontrou para diminuir um pouco esse tempo de espera foi fazer perícias por telemedicina. Então, o médico perito está lá no Sul, mas através da internet realizava a perícia aqui em segurados de Rondônia. Então nós conseguimos colocar R$500 milhão em equipamentos para essas agências e conseguimos trazer a teleperícia. Só pela teleperícia, só em Ariquemes, mais de 2.000 pessoas foram atendidas, foram laudadas. Mas o que nós queríamos, e que agora a gente pode anunciar, é que o problema vai ser de fato resolvido, porque agora, graças à nossa articulação em Brasília, graças ao fruto do nosso trabalho enquanto parlamentar e representante de Ariquemes lá na capital federal, nós teremos quatro peritos médicos trabalhando diariamente na agência do INSS em Ariquemes. Olha, que maravilha. Num primeiro momento serão chamados 2, agora para o mês de agosto, e num segundo momento, que não vai tardar, cerca de 30, 40 dias, vão ser chamados outros 2. Então nós teremos 4 peritos médicos trabalhando diariamente aqui para que o ariquemense ou quem mora aqui na região não precise mais esperar tanto tempo na fila para ser atendido e ser laudado e nem tampouco enfrentar os desafios dessa BR nossa que está caótica para buscar atendimento em Porto Velho, Ouro Preto ou sei lá onde. Então todos serão atendidos aqui. E nesse contexto de defesa do Vale do Jamari, que a gente sempre pregou isso na campanha, que gostaríamos de ter a oportunidade de ser aquele que representa o Vale lá em Brasília, nós conseguimos também para Buritis. Nós estamos colocando lá pela primeira vez, Buritis nunca teve peritos na história, nunca. Nós estamos colocando lá também 2 peritos para atender a região de Campo Novo, Guajará, Nova Mamoré e Nova Dimensão. Então, é uma articulação que fizemos junto ao Ministério da Previdência, não envolve propriamente emenda parlamentar, porque hoje se acostumou muito a dizer que deputado só faz destinar emenda. E emenda é obrigação, porque é o retorno do dinheiro que é pago por nós todos em impostos. Então, a gente não faz só destinação de emendas, a gente faz também esse tipo de trabalho, com articulação, com convencimento e mesmo sendo oposição ao governo federal. Isso é importante. Mesmo sendo oposição, mas não é uma oposição desqualificada, com gritaria, com confusão, não.
é uma oposição qualificada, apontando onde tem que melhorar, o que precisa melhorar, o que é possível fazer para melhorar. Então, através dessa articulação em Brasília, nós conseguimos resolver um problema que já perdurava no nosso estado, relacionados ao INSS, por pelo menos 10 anos. E você que é segurado do INSS, que está acompanhando e que até hoje está aguardando essa quantidade enorme de dias para ter a sua perícia, sabe do que eu estou dizendo. Perfeito, perfeito. Então, que notícia boa. 4 peritos para Ariquemes, 2 já vão vir agora em agosto, depois mais 2 em Buritis nós temos agora perito, né? Que Isso. Também já vai ajudar aqui a fechar o círculo aqui do nosso Vale do Jamari. Que bacana, Thiago. Show de bola, é uma boa notícia. Por muitos anos, né? A fila era extensa. E olha, só aqui em Ariquemes já chegam o quê? 2.000 atendidos? Só em Ariquemes? Acho que passa mais disso. Passa mais, muito mais disso. Muito mais, acho que 3 mil. Nós estamos com a população de 130 mil habitantes, né? Se a gente colocar a população adulta aí, vamos chegar fatalmente em 60 mil, 65 mil. Rapaz, então, é um desafogo para essa pessoa. Esses 2.000 é que foram atendidos por telemedicina, né? Por telemedicina nessa ação que nós conseguimos junto ao INSS. Então tem mais gente na fila. Perfeito. E agora vai solucionar de vez aí com a presença dos nossos peritos, atendimento presencial em Ariquemes.